Bom dia, Na paz. vamos mais um dia de gravação da palavra. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025, né? Estamos aqui no jardim de oração, o jardim do Senhor que Ele abençoou. De novo, lá atrás está um monte. Estamos aí devagarinho mexendo em tudo. Na verdade, essa semana vai dar uma acelerada, né? É. Porque as crianças finalmente estão na escola É, e aí a gente vai conseguir mexer. mas é isto, né? E oração de início, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de nos usarmos como ferramentas do Senhor para propagar a sua palavra na Bíblia, a palavra de Jesus, e pedimos que o Espírito Santo nos toque e toque a cada um dos irmãos, né? Que essa palavra chegue no momento oportuno e que ela traga o seu discernimento, orientação e capacitação para tudo aquilo que a obra dele aqui na terra precisa no momento em que essa palavra nos alcançar. Amém. Em nome de Jesus, amém. Então, livro de 1 Samuel, capítulo 3. Diz assim: Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Porém, certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com a sua idade avançada, Eli estava quase cego. Samuel dormia no templo do Senhor, Dormia no templo do perto Senhor, da arca. perto da arca. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele levantou-se e correu ao quarto de Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Perguntou Samuel. Não te chamei, disse Eli. Volte para a cama. E ele voltou e deitou-se. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. E de novo Samuel se levantou e correu ao quarto de Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Não, eu não chamei você, meu filho, disse Eli. Volte e deite-se novamente. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E mais uma vez ele se levantou e foi ao quarto de Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que tinha falado ao menino. Pela terceira vez. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar-se. E se alguém o chamar novamente, responda: Pronto, pode falar, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se. Orientação do mais velho. E o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fale, o seu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Eu vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. Gente, quando ele começa com esse. Aí ele falou: Eu vou cumprir o que eu disse a Eli que faria a sua casa, do início ao fim. Não é de hoje que venho dizendo a Eli que julgarei a sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos, dos quais ele tinha conhecimento. Seus filhos não me respeitaram e Eli não os repreendeu. Por isso jurei à casa de Eli que nenhum sacrifício ou oferta queimada apagará a culpa dos seus pecados. Samuel ficou deitado até que amanheceu o dia e então abriu as portas da casa do Senhor como de costume, porém estava com medo de contar a Eli o que o Senhor lhe havia dito. Mas, dá medo mesmo. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. E Samuel respondeu: Estou aqui. Então Eli perguntou: O que foi que o Senhor disse a você? Conte-me tudo, não me esconda nada. Que o Senhor o castigue de maneira severa se você esconder de mim alguma coisa do que ele falou a você.
Então Samuel contou, porque vamos lá. O Senhor falou lá no começo: vou fazer uma coisa em Israel, né? Vou cumprir o que disse. Então, quando ele entrega uma mensagem e o mensageiro não dá a mensagem para quem deve dar, a responsabilidade, ele é corresponsável pelo que vai acontecer. Porque não avisou. Exatamente. Porque quando o Senhor avisa com antecedência, ele está dando a chance da gente se arrepender, da gente clamar e aí aquilo não acontecer, como é a história de Jonas, por exemplo, né? Nínive. Agora, se o mensageiro fica com medo, né? Ele é corresponsável. Se ele entrega, a responsabilidade é de quem escutou e tem que... Não tomou atitude. Exatamente. Então, ele disse assim... Então o Samuel contou a Eli tudo o que o Senhor tinha falado e não lhe escondeu nada. Eli disse: Ele é o Senhor, que ele faça segundo a sua vontade. Então imagina para um pai receber a notícia de que Deus está bravo com os filhos dele, que os 2 filhos dele vão morrer no mesmo dia, por tudo que vinha fazendo, muito porque o pai também estava passando a mão na cabeça. E que a herança, né? do sacerdócio não iria mais seguir Exato. na família dele. Então, não deve ter sido fácil. Porém, como sacerdote, ele teve aqui uma postura digna, que Seja ele feita é o a Senhor, vontade que ele dele. faça, né, segundo a sua vontade. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, fazia com que se cumprisse tudo o que ele dizia. Então pensa, o Senhor deu esse aviso e aí Com teve um antecedência. tempo até as coisas acontecerem, que Samuel cresceu. Uhum. E tudo que o Senhor ia dizendo para Samuel, porque aqui foi a primeira vez que Samuel escutou a voz, né? Aí ele deve ter falado outras coisas e as coisas se cumpriam. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel era um profeta do Senhor. Ou seja, estava preparando Samuel A substituição. a substituição. E o Senhor continuava a aparecer a Samuel em Siló e revelava a sua palavra a ele. Aí capítulo 4. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Naqueles dias, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus se colocaram em formação de batalha, enfrentaram Israel e, travada a batalha, derrotaram Israel, matando cerca de 4.000 soldados israelitas. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento e os anciãos de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E continuaram: vamos trazer a arca da aliança do Senhor que está em Siló. Se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará em nosso meio e nos salvará dos nossos inimigos. O povo estava preso à questão mística da arca, né, de que não, olha, sempre que ela está à frente é porque o Senhor está conosco, porque isso vai acontecer, tal, sendo que não foi isso que o Senhor disse, né? O Senhor, ele pede em primeiro lugar a obediência. E se quem carrega a arca, se os filhos do São próprio os primeiros sacerdote, a desobedecer. como é que faz, né? E é aquela coisa, em primeiro lugar, eles foram para a guerra. Houve um pedido de orientação para Deus, para saber se era para ir. Também tem essa. E assim mandaram buscar a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus no campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca da aliança do Senhor chegando, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos de alegria no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor tinha chegado ao acampamento,
os filisteus ficaram apavorados e diziam: os deuses vieram ao acampamento deles. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa dessas antes. Ai de nós, quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? Então a fama era boa, né? Olha, o medo e o respeito que o inimigo tinha do Deus, que nem aqueles que foram designados a guardar a sua palavra tinham por ele. Então muitas vezes isso mostra pra gente que o nosso maior inimigo não é o inimigo. Não é o inimigo, é a gente. Somos nós mesmos. Né? Então, o próprio povo, representado ali pelos filhos dos sacerdotes, estavam corrompidos. Uhum. E quando nós estamos corrompendo os próprios mandamentos do Senhor, o que a gente está fazendo de mal por nós e pelo corpo de Cristo é muito mais prejudicial do que um inimigo externo tentando nos atacar. Sim. E aí quando junta as duas coisas, porque quando você dá brecha, o inimigo que se sente mais, né, poderoso, aí lasca tudo, que é o resultado daqui que vocês vão ver. Então, eles são os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Lutem como nunca lutaram antes, ó filisteus, ou vocês se tornarão escravos deles, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então eles não arredaram o pé. Então os filisteus lutaram e Israel sofreu nova derrota e fugiram para suas tendas. Houve grande matança, pois 30.000 homens de Israel morreram naquele dia. Primeira foi 4.000, agora 30.000. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Esse foi o pior. E Hofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Porque se eles que estavam carregando, né, e ela foi tomada, eles só podem ter matado eles. Uhum. Um homem da tribo de Benjamim saiu correndo no campo de batalha e chegou a Siló no mesmo dia, com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça como sinal de tristeza. Eli estava à beira da estrada esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Que era muito pior para o povo perder a bênção que era representada pela arca do que ele perder os filhos. Não que não fosse dolorido perder os filhos, mas era muito pior. Então, e isso traz para a nossa vida aqui também. Nós, ao longo da nossa vida, nós vamos ter muitas aflições e perdas. Mas o que a gente não pode permitir que aconteça de maneira alguma é perder a bênção do Senhor. É perder a presença dele na nossa vida. Que daí a gente tá perdido mesmo. Então, quando o mensageiro da frente de batalha entrou na cidade e contou o que havia acontecido, toda a cidade começou a gritar. Que alvoroço é esse? Perguntou Eli. O mensageiro correu ao encontro de Eli e contou tudo o que havia acontecido. Eli estava com 98 anos de idade e seus olhos estavam tão escurecidos que já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, fugi de lá hoje, disse a Eli. Eli perguntou, o que foi que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel foi derrotado diante dos filisteus e milhares de soldados israelitas foram mortos no campo de batalha. Os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido à arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois ele era muito velho e pesado. Durante 40 anos ele havia sido juiz em Israel. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela ouviu a notícia de que os filisteus tinham tomado a arca de Deus e que seu marido e seu sogro estavam mortos, imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Pouco antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram, não tenha medo, você teve um menino. Porém, ela não respondeu, nem deu sinal de vida. Antes de morrer, só conseguiu falar com muita dificuldade o seguinte, chamem o menino de Icabode, pois acabou a glória de Israel. Ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do seu marido e do seu sogro. Icabode significa não há glória, que foi exatamente o que o Senhor falou que ia fazer em relação à descendência de Eli, né? Por conta dos pecados dos filhos. Então,
aqui a lição, né, que ele começou a nos relembrar ontem através de 1 Samuel 1 e 2 e agora 3 e 4, né, com a conclusão, né, do que o Senhor avisou. E aí começa, a partir de amanhã, toda a saga da Arca de Deus no poder dos filisteus, né? O que aconteceu com eles por terem pego a arca, não foi brinquedo. E, enfim, depois vai vir a volta da arca. Eu amo essa história. E é o processo que antecede os reis. Sim. Né? Porque Samuel foi quem ungiu vamos dizer, ele, além de ser um profeta, um escolhido, né? Porque sua mãe não era estéril, não podia ter filhos, mas ela orou fervorosamente e fez uma promessa a Deus. Não é aquelas promessas que você cumpre e fala, não, eu vou subir escadaria, vou andar até tal lugar, vou acender tais velas. Não, isso tudo é material. Ela fez uma aliança com Deus e disse, se o Senhor me ungir e me abençoar, né? Responder o clamor dela. Porque ela estava sendo massacrada pela outra esposa, né? Por não ter filhos, mesmo o marido a amando, né? E Deus cumpriu a parte dele, como ele sempre faz, né? Isso tem que se deixar bem claro. Todas as alianças e promessas são quebradas do nosso lado. Do lado dele, nunca. Todas as guerras que ele entra, que ele vai à frente, ele ganha. Todas aquelas que nós vamos sozinhos, a gente bate com a cara na parede. E ele até endurece o coração de Faraó para perseguir o povo que estava arredio e teimoso, e faz tantas outras coisas com o fortalecimento dos nossos inimigos para dar lições para aqueles que deveriam andar e dar prioridade para as coisas dele e não para as coisas terrenas, né? Isso eu estou falando e sempre olhando em primeiro lugar para mim, porque eu sou muito não materialista, mas eu sou daquela pessoa que faz as coisas no braçal. Não sou tão intelectual assim como a minha parceira aqui, né, que cuida de todas as outras áreas que eu não fui capacitado e treinado. Então a gente se complementa e essa foi a bênção que Deus nos deu. Ele uniu pessoas que se complementam, né? E é isso que nós agradecemos. E a gente vai caminhando e vivendo a palavra diariamente para ir evoluindo, amadurecendo dentro daquilo que Ele quer para nós, para um futuro dentro da missão dele que cabe a cada filho que Ele escolheu. Então eu estou deixando assim uma explicação muito vaga e aberta, porque nós não somos os únicos, existem outros e cada um sabe, escutando isso, vai saber que sim, eu sinto a mesma coisa, né? Então, primeiro, não se sinta só, porque estamos todos juntos no corpo de Cristo. Porque quando ele diz o corpo de Cristo é porque todos nós estamos ligados a Ele, Ele sente por nós e nós percebemos pelo Espírito Santo deixado em nós aquilo que Ele quer transmitir. Então muitas vezes o ensinamento vem assim. E né? tem a ver com o nosso chamado, porque o Senhor, por exemplo, determina alguns evangelistas que vão cuidar daquele que
tá chegando na fé, né? Uhum, sim. Por exemplo, esses dias eu vi várias vezes na mídia críticas em relação ao David Leonardo, né? Falando para ele, falando que ele cuida das pessoas que ainda estão no playground. Como se isso fosse ruim. E não é, porque é o chamado dele. E que bom que tem Alguém que cuida do início. Exatamente, porque é necessário. É né? igual os nossos filhos, as crianças. Porque a palavra que ele joga não é aprofundada. Mas como que você vai dar alimento sólido para um bebê? Não, entendeu? Daí ele vai engasgar. Exatamente. Então, o Senhor determina pessoas específicas com talentos e dons, sabe? Que ele dá para determinados públicos. O nosso chamado não é para esse perfil, porque a gente tem que dar alimento muito sólido, porque é o que nós consumimos também, e o nosso chamado é mais para aquele crente que ele tá Perdeu ali. um pouco. Não, deixa eu terminar de Tá, falar. desculpa. Que ele tá perseverando, mas ele precisa que a chama dele se una com outros para não perder a força, né? Então a gente tem essa tarefa para algo muito complexo, inclusive. A gente já deixou aqui em outros vídeos muito sobre a missão e os valores do jardim, né? E a visão que ele nos deu para isso. E é um trabalho muito difícil de ser feito. Sim. E que precisa de gente realmente Capacitada. E muito fervorosa, que está aí na estrada há muito tempo. Nós não somos convertidos há tanto tempo, mas a intensidade com que a gente tem vivido isso, de forma assim, de ter se mergulhado, de ter abandonado tudo mesmo, é muito grande. As entregas, né? As entregas são profundas. Exato. E a gente não se arrepende não. Ninguém está reclamando. É porque realmente a gente entende que é necessário. O tempo está se esgotando e a gente precisa se dedicar ao máximo às coisas dele em primeiro lugar. E o restante é deixar para ele, porque aquilo que realmente for de necessidade dentro da missão e do propósito, ele vai honrar. Né? Essa é a nossa certeza e a nossa fé. Então, até o gravar toda a palavra assim diariamente aqui, vai acabar evangelizando alguém? Vai, que bom, entendeu? Mas o maior objetivo com isso é atrair, né, sinalizar para que essas pessoas que têm esse chamado conosco, com Jesus, na verdade, né, com Ele, e que se acheguem para que a gente possa fazer junto e não mais cada um correndo sozinho e se lascando todo. Então essa é a mensagem dessa segunda-feira, né? Deixamos aqui e pedimos as bênçãos de Deus, de Jesus, para o dia de cada um, para o nosso também. E que nós possamos nos fortalecer na fé e na palavra. Amém. Né? Até o momento que ele achar pertinente da gente voltar. Até mais.